Bem-vindos à nossa aula magna do nosso curso de Patrologia Patrística. Então, é com muita alegria que inicio esse curso com vocês. Espero que vocês gostem e sejam de um bom proveito espiritual. Então, caro cursista, uma breve apresentação. Eu sou Alessandro, sou ex-monge beneditino do Mosteiro da Transfiguração de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Lá estudei matérias da filosofia e teologia, como também estudei francês. Então, depois estive também na Ordem dos Cônegos Regulares Lateranenses e estudando aí também. Me formei em Administração de Empresas pela Estácio, faço licenciatura em Filosofia na Uniaselv e pós-graduação em Educação. Pela Federal estou estudando Tomás de Aquino, onde eu vou fazer mestrado e doutorado em Tomás de Aquino. Estudo também a Escola Atomista do professor Noguet. Estudei latim também, e dentre outros aí, estudos. Então, iniciando a nossa aula, então hoje se inicia aí então o curso de Patrologia. Talvez o nome Patrologia lhe pareça um nome estranho. Significa o estudo dos padres da Igreja ou daqueles grandes mestres que nos 8 primeiros séculos colaboraram para formular em termos precisos a mensagem do Novo Testamento, apregoada em termos vivenciais e pastorais. Assim, o mistério de Deus, que é uno e trino, o de Jesus, que é Deus e homem, a capacidade humana de praticar o bem, nessa procura de mais clareza, os padres erraram e acertaram, como todo homem que busca. Mas o Espírito Santo os acompanhou para que chegassem a proposições fiéis à verdade revelada. Sancionadas por concílios, eles foram heróis da fé. Toda a família estima os seus ancestrais. Assim também a Igreja se ufana santamente desses homens veneráveis e os enaltece com o autor sagrado. Elogiemos os homens ilustres, nossos antepassados. Vamos percorrer a primeira fase dessa história até 313. Fase de apologia ou defesa frente aos perseguidores romanos e aos intelectuais da época, gnósticos, neoplatônicos, hereges. Em 313 sobreveio a paz para os cristãos, o que lhes permitiu desenvolver com mais profundidade as suas reflexões a respeito das verdades da fé. Brilharam então Santo Agostinho, um dos maiores gênios da humanidade, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Basílio e etc., que deixaram escritos imperecíveis. Em 451 estavam formuladas com precisão as verdades atinentes à Santíssima Trindade, a Jesus Cristo, à Igreja, à graça, e se encerrava o período áureo da patrística. Após 451,
os males causados pelas invasões bárbaras e a queda de Roma ocasionaram o declínio das letras. Em todo esse percurso, evidenciou-se bem a peculiaridade de cada gênio. Os gregos foram mais propensos às questões especulativas e à contemplação, ao passo que os latinos se dedicaram mais a temas de ordem moral e prática. Mas é precisamente no bojo da patrística que se encontram cristãos católicos, ortodoxos e protestantes. O tronco é comum, o patrimônio é de todos. Tal vem a ser uma razão especial para se promover o estudo dos padres. O ecumenismo será beneficiado. Então, esse presente curso também de patrística, patrologia, está muito ligado ao de história da Igreja Antiga. Por isso também foram intercalados alguns quadros de história na sucessão dos autores estudados. A editora Paulus, aqui no Brasil, é benemérita por estar também publicando as obras dos padres em português, naquela coleção verde de patrística. Caro cursista, bons estudos. Persevere, que a água jorrará da rocha. Então, foram também aí consultadas para a elaboração desse curso, os livros de Raman, Os Padres da Igreja, publicado pelas Paulinas em 1980, e Para Ler os Padres da Igreja, pela Paulus, em 1985. Foi consultado também o dicionário de Adi Berardino, Dicionário Patrístico e das Antiguidades Cristãs, publicado pela Loyola e pela Vozes em 2002. O Altanir e Stuyber, Patrologia, Vida, Obras e Doutrina dos Padres da Igreja, publicado pelas Paulinas. Cirilo Folk Gomes, Antologia dos Santos Padres, Páginas Seletas dos Antigos Escritores Eclesiásticos, publicado pela Paulinas em 85. E os livros de Claudio Moreschini Norelli, História da Literatura Cristã, Antiga, Grega e Latina, volumes 1, volumes 2, volumes 3. Dicionário de Patrística, publicado pelo Santuário de Aparecida de 95, Manzanares. Curso de Teologia Patrística, A Vida Primitiva, da editora As Vozes, volume 1, volume 2 e volume 3, do Dom Antônio Figueiredo. A Patrologia da Bach, de J. Quasten. Os Evangelhos Apócrifos, publicado pela Paulus, de Moraldi. Introdução à Teologia Patrística, Loyola, São Paulo, 1999, Padriciocese. História da Teologia, período patrístico, Paulinos, São Paulo, 1992, do Frangiotti. E do S. Cola, Operários da Primeira Hora, Perfis dos Padres da Igreja, publicado pela Cidade Nova em 1984. Então essa aí foi a bibliografia utilizada para a elaboração do nosso curso. Então nós vamos estudar nessa aula as noções básicas e depois vamos começar a estudar então os padres apostólicos, os padres apologistas, Santo Irineu de Leão, Tertuliano, São Cipriano,
Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Lactâncio. Depois, já no segundo bloco, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, São Cirilo de Jerusalém, Hilário de Poitiers, Santo Ambrósio de Milão, a escola síria, a Fraates e Santo Efrem, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Cesário de Arles, Nestório, São Cirilo de Alexandria, São Leão Magno, São Gregório Magno, São João Damasceno como os apócrifos. Então esse aí será o programa do nosso curso. Então, antes do mais, o estudo da disciplina proposta por este curso supõe o esclarecimento de noções básicas que vão a seguir explanadas. Patrologia. O que significa patrologia? Patrologia é a ciência teológica que estuda os padres da igreja. Ah, mas que padres da igreja? O padre Tadeu, o padre Mário Scopel, o padre... os padres que a gente conhece? Não. Os escritores da antiguidade cristã. São de grande valor porque contribuíram para a reta formulação das verdades da fé contidas na revelação divina e não raramente desfiguradas por heresia. O nome patrologia aparece pela primeira vez sob a pena do teólogo luterano João Gerhard, cuja patrologia foi publicada em caráter póstumo no ano de 1653. Patrística. O termo patrística supõe o substantivo teologia. Teologia patrística ou patrística é a explanação da doutrina dos padres referente aos artigos de fé. Distingue-se assim de teologia bíblica, teologia escolástica, teologia simbólica, etc. A teologia patrística está muito relacionada com a história dos dogmas, mas não se identifica com ela. Padre da Igreja. O que significa esse conceito, Padre da Igreja? Os escritores antigos que lutaram contra as heresias em favor da reta elaboração das verdades da fé são chamados padres ou pais da Igreja. Isso se explica pelo fato de que, para os antigos, o mestre ou o transmissor da verdade é, de certo modo, pai dos seus discípulos. Já no Antigo Testamento se lê a expressão filhos, discípulos dos profetas. Os rabinos tinham seus discípulos como filhos, pois lhes comunicavam as verdades da Torá, fonte de vida espiritual. No Novo Testamento, São Paulo escreve aos Coríntios: ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A tradição cristã professou a mesma concepção. Assim, por exemplo, judeus e pagãos cheios de ódio a São Policarpo, bispo de Esmirna, chamavam-no o mestre da Ásia, o pai dos cristãos. No século III, o bispo Alexandre de Jerusalém menciona com veneração em sua carta a Orígenes os seus mestres Panteno e Clemente de Alexandria, dando-lhes o título de pais. Compreende-se que, se todo mestre ortodoxo era tido como pai na antiguidade, tal título tinha sido com especial ênfase atribuído aos mestres que defenderem, aprofundaram e transmitiram as verdades da fé. Com o tempo, foi mais precisamente definido o conceito de padre da Igreja. A teologia quis caracterizá-los mediante 4 notas distintivas. Primeiro, ortodoxia da doutrina. Isto não significa total isenção de erros.
mas fiel comunhão com o pensamento da Igreja. É de notar que um ou outro padre pode ter errado sem querer contradizer o magistério da Igreja, mas simplesmente por julgar, poder afirmar ou negar o que a Igreja não definira claramente. B. Santidade de vida reconhecida pelos contemporâneos e pósteros. C. Aprovação da Igreja, deduzida das deliberações e declarações da Igreja, e não se requer explícita aprovação. E D. Antiguidade. Então, as 4 características de notas distintas são ortodoxia da doutrina, santidade de vida, aprovação da Igreja e antiguidade. O termo final dessa antiguidade, ou da época patrística, é diversamente proposto pelos estudiosos. Em nosso curso, nós seguiremos as seguintes datas. No Ocidente, a era patrística se encerra com o Papa São Gregório Magno e no Oriente com São João Damasceno. Esta grande diferença de datas se deve ao fato de que no Oriente ardeu com especial intensidade nos séculos 7 e 8 a controvérsia iconoclasta, o qual suscitou a intervenção de grandes teólogos defensores da veneração das imagens. Os escritores, que não reúnem em si as 4 notas acima, são chamados escritores eclesiásticos. Assim, por exemplo, Tertuliano, que depois de uma fase plenamente ortodoxa, se tornou herege montanista e deixou conscientemente de comungar com o pensamento da Igreja. Assim também Orígenes, de Alexandria, que num excesso de rigorismo se castrou e foi por isto mal entendido pela autoridade eclesiástica. Entre os padres da Igreja há não somente bispos, mas também presbíteros, diáconos e leigos. A categoria dos padres coincide parcialmente com a doutrina dos doutores da Igreja. Estes são grandes mestres da fé, das quais não se exige antiguidade, mas apenas eminente saber e explícita declaração da Igreja. Costuma-se assinalar como principais representantes da teologia latina os padres e doutores Santo Ambrósio e Santo Agostinho, São Jerônimo e São Gregório Magno. No Oriente, tal papel cabe a Santo Atanásio, São Basílio de Cesareia, São João Crisóstomo e São Cirilo de Alexandria. A autoridade dos padres se baseia na sua fidelidade comprovada ao patrimônio da fé católica. Muito mais próximos dos apóstolos do que as gerações seguintes, eles legaram à posteridade um acervo doutrinário muito rico e precioso. Verdade é que falaram na linguagem da sua época, o que requer certo esforço da parte do leitor moderno para os compreender. Faz-se necessário retroceder à época e ao ambiente de cada padre para entender a respectiva doutrina. O esforço, porém, é bem compensado e merece ser feito. Nenhum padre como tal é infalível. Muitas vezes os padres se consideram humildes servidores da palavra. Vez por outra, se retratam reconsiderando sentenças suas e procurando chegar a maior clareza. Como quer que seja, o legado literário e teológico dos padres da Igreja tem enorme peso. O retorno ao estudo de suas obras tem vivificado grandemente a ciência teológica, assim como a piedade cristã. É também o ponto de encontro dos cristãos, pois todos os discípulos de Cristo, anteriormente a qualquer ruptura, comungavam da mesma mensagem patrística. O movimento de Oxford do século XIX, cultivando os estudos patrísticos, muito favoreceu o reencontro e a reunião dos cristãos.
Eis porque a Igreja em nossos dias incentiva o cultivo da patrologia e da patrística, como se depreende dos dizeres subsequentes. A reflexão teológica teve sempre a consciência viva de que nos padres há qualquer coisa de singular, de irrepetível e de perenemente válido, que continua a viver e resiste à fugacidade do tempo. Como se exprimiu a este propósito o sumo pontífice João Paulo II, da vida bebida nos seus padres, a Igreja ainda hoje vive, sobre as estruturas colocadas por seus primeiros construtores. Ela ainda hoje vem edificada na alegria e na tristeza do seu caminho e do seu tormento cotidiano. Distingue-se então três grandes fases na história da antiga literatura cristã. Primeiro, das origens até o Concílio de Nicéia I, em 325. A perseguição aos cristãos durou até 313, com a paz de Milão concedida por Constantino. A literatura cristã é fortemente apologética, visando ao Império Romano perseguidor, assim como as heresias, especialmente o gnosticismo. De 325 a 451, esta é a idade de ouro da literatura cristã antiga, que vai elaborando grandes obras de teologia trinitária, cristológica, bíblica e etc. E de 451 a 604 no Ocidente e 749 no Oriente é o período do declínio. Seguiremos então este esquema daí em nosso curso. Então, os padres da Igreja. A palavra pai no judaísmo e no cristianismo primitivo designa o mestre que inicia o discípulo. É um título dado ao rabi, mas se encontra igualmente entre os pitagóricos e os cínicos. Justino e Clemente de Alexandria empregaram-no para quem funda uma escola filosófica ou um sistema gnóstico. Os pagãos chamam Policarpo de mestre da Ásia e pai dos cristãos. Paulo emprega a imagem a respeito daqueles que gerou para o Evangelho. Os cristãos chamam de pai às vezes os apóstolos, sobretudo nos atos apócrifos. Às vezes os bispos, que são os doutores da fé. Irineu escreve: quem recebeu o ensinamento da boca de um outro é chamado filho, daquele que o instruiu, e este último é chamado de pai. Os latinos usam para o bispo a palavra linguar familiar, papa. Por extensão, a palavra é mais tarde aplicada igualmente aos sacerdotes e no monaquismo aos abades e aos ascetas. Em meados do século IV, o termo se aplica antes de tudo aos bispos reunidos no Concílio de Nicéia. Durante as grandes controvérsias cristológicas do século V, invoca-se a autoridade dos padres. Em Éfeso, Cirilo manda ler uma coleção de tratos patrísticos. Doravante, o termo designa ao mesmo tempo os padres conciliares e os bispos isolados, cujo acordo doutrinal é uma garantia de ortodoxia. Este último aspecto se fará sentir particularmente no decurso da história. Agostinho, do mesmo modo, instigado por Juliano de Eclano na controvérsia pelagiana, reuniu uma coleção patrística e nele incluiu o próprio Jerônimo, sem pronunciar o nome de padre. Vicente de Lerran chama os padres magistri probabilis. Estes, além de prerrogativa da antiguidade, devem sobretudo ter a de permanecer na comunhão e na fé da única Igreja Católica. Por isso exclui escritores tais como Tertuliano e Orígenes, apesar de sua qualidade. O decreto, aliás, apócrifo, atribuído a Gelásio Papa, de libris recipiendis et non recipiendis, estabelece, enfim, o catálogo dos autores que são aceitos na Igreja Católica e enumera os livros aceitos e os recusados. Malgrado sua não autenticidade, esse decreto exerceu uma influência considerável na transmissão dos textos.
Então esta aí é a nossa primeira aula, o nosso primeiro módulo do nosso curso de patrologia. Espero que tenham gostado, e muito obrigado pela sua atenção. Até então a nossa próxima aula, onde vamos começar a estudar os padres apostólicos, dentre eles os dois primeiros, São Clemente de Roma e Santo Inácio de Antioquia. Então espero que vocês também gostem e vão acompanhando aí o nosso curso de patrologia.